Viemos de longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros ou filhos nativos. Nós somos IBBW de si, yeah. Nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBW de si. Em unidade adoramos só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBW de si. Deus nos escolheu com amor que vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e a adoração em comunhão. Nós somos família IBBW de si, louvando a Deus nesta nação. Nós somos família IBBW de si. Nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Nós somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington DC. Viemos de longe ou nascemos aqui, somos estrangeiros ou filhos nativos. Nós somos IBBW de si, yeah. Nós temos a cidadania do céu, vamos morar onde o lar é eterno. Nós somos IBBW de si. Em unidade adoramos só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBW de si. Deus nos escolheu com amor que vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e a adoração em comunhão. Nós somos família IBBW de si, louvando a Deus nesta nação. Nós somos família IBBW de si. Nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Nós somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington DC. Em unidade adoramos só Deus, um só batismo e uma só fé. Estamos aqui na família IBBW de si. Deus nos escolheu com amor que vivemos para o seu louvor, fazendo a missão, levando a paz e a adoração em comunhão. Nós somos família IBBW de si, louvando a Deus nesta nação. Nós somos família IBBW de si. Nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Nós somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington DC. Sejam bem-vindos à transmissão do culto online da Igreja Batista Brasileira em Washington. É uma alegria muito grande estar com você mais uma vez. Espero que você tenha tido uma boa semana, uma semana abençoada.
que você esteja experimentando o cuidado, a provisão, o socorro de Deus na sua vida, em todas as áreas. Espero que este seja um tempo abençoado para você, que esses próximos minutos sejam um tempo em que você será desafiado, que você será desafiada a ter uma vida mais comprometida com Jesus e com a sua causa. Quero te convidar então a participar deste encontro de devoção virtual a partir de agora, cantando conosco a próxima música. you
agradeço a Deus por sua vida, pela forma despojada, pela forma generosa em que você tem exercitado a sua fidelidade na contribuição do sustento, da manutenção dos desafios financeiros da IBBWDC. Nós temos feito um trabalho a nível local e nós temos feito um trabalho também a nível fora das paredes, a nível do lugar onde nós moramos e também fora do país onde nós vivemos. Sou grato a você, trago um abraço. Eu estive recentemente com o pastor Paulo Capelletti, entreguei para ele várias doações que nós fizemos antes de começar a pandemia. Nós fizemos uma campanha e eu tive a alegria de poder entregar para ele recentemente. Ele manda o abraço e a gratidão para cada um de vocês. Eu quero agradecer em nome de todas as missões que nós temos, a fidelidade e o compromisso que vocês têm tido com a nossa igreja. Eu agradeço em meu nome, em nome da minha família, em nome de todas as pessoas que trabalham conosco, trabalham para a nossa igreja. Quero agradecer a vocês, porque graças à fidelidade de vocês, nós estamos podendo manter viável a missão da IBBWDC neste lugar e através deste lugar. Eu quero te convidar, então, a participar desse momento de dedicação em que as pessoas podem contribuir através dos veículos eletrônicos. Você pode fazer isso agora, durante a próxima canção, ou então você pode fazer isso em qualquer momento que for conveniente para você. Então vamos louvar ao Senhor com a próxima canção e vamos dedicar também nossos dízimos, as nossas ofertas, nossas contribuições, se for o seu caso, se for o tempo melhor para você fazer isto. Faça isso agora, então, durante a próxima música. Para fazer a sua doação, basta acessar o nosso site www.ibbwdc.org e logo abaixo clique em Como Doar. Você poderá fazer a sua entrega de dízimos e ofertas com cartão de crédito, transferência bancária, mensagem de texto, ou também você pode enviar um cheque pelo correio para o nosso endereço que aparece logo abaixo. A qualquer momento durante o culto, você poderá direcionar a câmera do teu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado diretamente para a página de Como Doar em nosso site, pelo navegador de internet do teu celular. Deus te abençoe. Walked among the shadows, you wiped my tears away.
is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures and leads me toward quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely the goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalm 23. Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Psalms 37:4. Que mundo inteiro celebre o nosso Deus e cante louvores a Ele em alta voz. Salmos 66, 8. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive our debts as we have also forgiven our debtors. And lead us not into temptations, but deliver us from the evil one. For yours is the power, the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Matthew 6:9-13. Psalm 8:3-4. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars they have set in place, what is mankind that you are mindful of? Human beings that you care for. May the grace of Lord Jesus be with God's holy people. Revelation 22:21. Dos teus mandamentos guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Tchau, galerinha! E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Tchau! A friend loves at all times. They are there to help when trouble comes. Proverbs 17:17. Always be joyful, never stop praying. Be thankful in any circumstances. 1 Thessalonians 5:16-18. Do not lie to one another. Colossians 3:9, part A. Do to others as you want them to do to you. Luke 6:31. Psalm 1. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners. For his delight is found on the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor the sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Psalm 1. Hoje nós estamos encerrando esta série de mensagens que eu chamo de emoções. Na verdade, esta série de mensagens poderia durar meses, porque eu estou olhando para Jesus e eu tenho visto em Jesus muitas manifestações emocionais, na verdade mais de 30, aproximadamente 39 emoções que aparecem nos evangelhos do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos, hoje nós estamos na terceira. A primeira foi a compaixão. Jesus foi movido por uma emoção de compaixão em alguns momentos. E no domingo passado nós vimos que Jesus ficou ansioso. Jesus viveu um momento de grande ansiedade diante de determinadas situações. E nós temos olhado para Jesus e aprendido com Jesus como devemos nos portar. Hoje eu gostaria de pensar a respeito da ira. Geralmente nós pensamos em Jesus como uma pessoa cheia de graça, uma pessoa cheia de compaixão,
cheia de amor. Na verdade, ele é essa pessoa. Mas nós podemos encontrar também Jesus zangado, Jesus com raiva, Jesus irado. A ira de Jesus é uma ira legítima. E é possível irar-se legitimamente. É possível irar e não pecar. E nós vamos hoje, então, olhar para Jesus e vamos pensar no tema virando a mesa como Jesus. Ou seja, ficando irado como Jesus, ficando com raiva como Jesus. Mas antes disso eu quero orar com você. Pai, eu peço que a Tua palavra nos conduza como igreja a uma atitude de amor para com as pessoas e que em algum momento, se precisarmos ficar com raiva, irados, que seja uma raiva legítima que transforme positivamente a vida das pessoas ao nosso redor e que honre o nome do Senhor. Eu te peço isso, Senhor, agradecido no nome eterno e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Você conhece alguém ou recentemente você viu alguma manifestação de raiva, de ira? Se você está respondendo que não, a boa notícia é que você não faz parte de redes sociais, porque se você faz parte do Facebook, do Twitter ou de qualquer rede social ou grupos de WhatsApp, de vez em quando ou de vez em sempre tem pessoas ali perdendo a compostura, pessoas que agem de forma agressiva e às vezes até desrespeitosa com pessoas que estão no mundo virtual. E muito possivelmente nós estamos vivendo um tempo em que a ira, a raiva está mais aflorada na vida das pessoas por causa de tudo que nós temos vivido em termos de história, essa pandemia e todas as incertezas em relação ao futuro acabam afetando as emoções e as pessoas acabam se tornando intolerantes, tolerância quase zero, então zero, e acabam brigando e se expondo no mundo virtual. E no mundo real não é diferente. Muitas pessoas que têm brigado, discutido, se irado, e isso acaba afetando a saúde dos relacionamentos interpessoais, das amizades e até mesmo o testemunho. Quando você deseja honrar o nome de Deus, o seu testemunho fica complicado por causa de atitudes destemperadas, desequilibradas, e isso acaba sendo negativo para aquilo que é mais precioso para você, que é fazer diferença positivamente na vida das pessoas em nossa geração. Então hoje nós vamos olhar para Jesus e tentar aprender com Jesus como podemos gerenciar a ira. E esse é um assunto perigoso para eu falar, e há uma possibilidade muito grande de alguém ficar com raiva de mim no final dessa conversa, desta mensagem. Existe essa possibilidade porque nós vivemos em um tempo de muita politização. Eu creio que nunca houve na história um período em que as pessoas estivessem tão ocupadas com politização. E tudo é motivo de discussão e de polarização. Por exemplo, hoje nós poderíamos estar discutindo: usa máscara, não usa máscara, vai para a escola, não vai para a escola, abre a igreja, fecha a igreja, fica em casa, não fica em casa. E então qualquer palavra ela pode ser objeto de discussão. E é muito possível que falar sobre ira hoje possa deixar alguém com raiva de mim. Mas o que eu espero, e a minha oração, é que eu possa tratar este assunto que é bíblico de uma forma espiritual e que abençoe a sua vida nos dias que nós temos pela frente, nas lutas, nos desafios que temos diante do futuro, que é extremamente imprevisível. E uma pergunta que surge bastante a respeito de ira é que se ira é pecado, se ficar com raiva é pecado, Deus fica com raiva de mim porque eu fico com raiva? A minha resposta é não, não é pecado. A ira é uma emoção, e essa emoção que nós chamamos de ira
ela pode ser legítima, mas também pode transformar-se em um pecado. Ela pode se transformar em um comportamento inapropriado, errado. Para isso, eu gostaria de começar lendo com você Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, onde a palavra do Senhor nos diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Essa é a versão da nova versão internacional. Na versão Almeida Revista e Corrigida está escrito assim: irai-vos, mas não pequeis, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Nós vemos aqui 3 lições. A primeira delas é: quando vocês ficarem irados, não pequem, ou seja, não deixe que a ira te leve a fazer algo inapropriado, a fazer algo errado. Primeira lição. Então, quando vocês ficarem com raiva, não pequem. Segunda lição: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Segunda lição é: não deixe a ira, a raiva, o ódio ficar alojado na sua alma, na sua psique. Não deixe essa emoção ficar lá dentro. Isso é nocivo, isso é perigoso. Você conhece alguém assim? Existem pessoas que estão destilando raiva o tempo inteiro. E isso precisa ser tratado, precisa ser colocado na presença de Deus e precisa haver uma cura, uma libertação. Por causa de ira, de raiva alojada, povoando a alma, é que muitos casamentos foram e estão sendo destruídos, amizades estão sendo destruídas, testemunhos estão sendo destruídos, e aquilo que você gostaria de ser como instrumento nas mãos de Deus não tem sido possível por causa de ira apodrecida dentro da alma, dentro do coração, dentro da psique. E então o apóstolo Paulo disse isso. Em primeiro lugar, fiquem com raiva, ok, em alguns momentos isso vai acontecer, mas não pequem. Segundo lugar, quando isso acontecer, não deixe ficar alojado na sua alma, não deixa passar de um dia para o outro. E em terceiro lugar, ele diz assim: não dê lugar ao diabo. Terceira lição é: não dê lugar ao diabo. Essa palavra que é traduzida como lugar aqui, a palavra grega, pode ser traduzida também como aposento ou então quarto. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: não dê para o diabo um aposento, um quarto, um lugar para ele descansar, para ele se sentir à vontade na sua vida. A ideia é essa: você quer que o mal fique fora da sua vida, mas você deixa a porta aberta. E essa brecha, essa porta entreaberta, é o espaço onde o diabo entra para fazer aquilo que ele faz o tempo inteiro, que é matar e destruir. Como eu já disse há pouco tempo, muitos relacionamentos têm sido destruídos porque a brecha para o diabo agir ficou aberta. A ira faz isso, a raiva faz isso. Se você é alguém que está carregando no seu coração raiva de alguém, raiva de uma instituição, ódio, olha, isso aí você só está abrindo brecha para o diabo se alojar na sua vida e causar destruição. Muitos sonhos, muitos relacionamentos, muitas histórias lindas poderiam estar acontecendo agora se não fosse a presença de ódio, de raiva agindo no coração, na vida de uma pessoa, raiva ilegítima. E então, em primeiro lugar, deixo claro que raiva não é pecado. A princípio, a emoção raiva em si não é pecado. E nós vamos então olhar para Jesus e nós vamos aprender com Jesus como lidar com este assunto. Eu quero então, já que é um assunto difícil, eu quero convidar você a dar um sorriso aí onde você estiver. Se você estiver sozinho, dá um sorriso. Aí você fala assim: mas eu não estou com vontade. Dá um sorriso sem vontade mesmo, eu não me preocupo com isso. Então, puxa aí os lados da boca para o lado e dá um sorriso. Porque com isso, o que eu quero dizer é que se você tem motivos para estar com raiva ou triste, existem motivos para se alegrar também. E uma das coisas boas que nós podemos nos alegrar hoje é que nós podemos olhar para o Filho de Deus e ver ele zangado e aprender com ele. Zangado, como é que eu lido com a ira, como é que eu lido com a raiva na minha vida. E a história que eu vou ler agora está em Mateus capítulo 21, do verso 12 ao 14. Eu quero falar um pouquinho sobre o contexto do que acontece aqui. O que está acontecendo nesse momento acontece 5 dias antes de Jesus morrer, antes dele entregar a sua vida. E ele sabia o que estava para acontecer, então as emoções de Jesus estão abaladas, e eu entendo
o que vai acontecer e qualquer coisa que acontecer agora. Ele estava sabendo que ele seria traído por um dos seus discípulos, seria abandonado por todos os discípulos. Ele sabia que ele seria preso, que ele seria julgado, que ele seria machucado, magoado fisicamente, emocionalmente também. Sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ele iria ser chicoteado e que ele iria morrer. Ele sabia de tudo isso. 5 dias antes, então, ele entra em Jerusalém, época da Páscoa. O escritor judeu chamado Flávio Joséfo disse que haviam mais de 40 mil pessoas em Jerusalém, na cidade onde Jesus estava agora, por causa da Páscoa. Judeus vindo de todo o Império Romano estavam ali para celebrarem a Páscoa. Então haviam pessoas de classe alta, pessoas pobres, pessoas marginalizadas, todos estavam ali para celebrarem a Páscoa. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, vai ao templo nessa sua última semana de vida, e ele entra no templo e fica chocado, ele fica profundamente magoado com a ganância, com a hipocrisia, com o abuso e o mau uso da casa de Deus, do templo, da casa do seu Pai eterno. E Jesus então literalmente vira a mesa dos cambistas e os bancos que haviam ali, e as pessoas estavam comercializando pombas, e Jesus prega um pequeno sermão. Ele diz assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Eu vou ler o trecho todo, eu apenas quis te localizar no contexto histórico. Então vamos lá, verso 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. É muito interessante o que acontece aqui, porque Mateus está contando aqui uma história, de repente parece que ele inclui uma outra história na mesma história. Jesus está numa atitude, num comportamento que não é próprio dele. Nós não encontramos Jesus irado, com raiva o tempo todo. De uma hora para outra, Mateus escreve: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. O que eu quero deixar claro para todos vocês que estão me ouvindo agora é que eu não quero enfatizar aqui a ira. Eu não quero que você chegue na sua casa hoje e fale assim, e fique com raiva da sua esposa, ou do seu marido, ou do seu pai, ou da sua mãe por causa do seu jeito de dirigir, ou por qualquer motivo, e diga que Jesus também ficou com raiva. Não é nada disso. Eu não quero que você lembre de Jesus como uma pessoa irada. Mateus não escreve aqui, essa é a 4ª vez que Jesus tem esse tipo de comportamento. Não, nós encontramos pouquíssimas vezes Jesus numa atitude de ira. Pouquíssimas vezes. A maioria das vezes Jesus está sendo compassivo, amoroso, Jesus está curando, Jesus está cuidando, Jesus está abençoando a vida das pessoas, está ressuscitando mortos, está restaurando a dignidade de pessoas marginalizadas. É assim que vemos Jesus. Então, lembre-se de Jesus, não por sua ira. Jesus é conhecido por seu amor, não por sua ira. Então, Jesus não ficava bravo frequentemente. Isso é muito importante. Então, quando nós olhamos para Jesus, o que é que nós enxergamos? O que é que nós aprendemos? Então, quando Jesus ficou irado, em primeiro lugar, ele ficou irado e foi em nome daqueles que foram maltratados. Em nome daqueles que foram maltratados. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque as nossas iras geralmente é por nossa causa. Nós falamos assim: ele nunca mais vai fazer isso comigo. Ela nunca mais vai fazer isso comigo. Eu vou me vingar. Isso não se faz. Então nós ficamos irados com as pessoas pelo que elas fazem conosco. E Jesus nos ensina aqui que a ira legítima é quando nós ficamos irados pelos maus tratos que são feitos em relação às outras pessoas. Que maus tratos eram esses aqui? Era tudo o que estava acontecendo. Eles estavam comercializando pombas e os cambistas, era como se fosse casa de câmbio, porque tinha muito turista naquela época em Jerusalém por causa da Páscoa. Eles estavam super valorizando, eles estavam colocando valor abusivo no câmbio, na troca das moedas.
para que que o dinheiro fosse usado no período em que as pessoas estivessem ali. E em segundo lugar, eles estavam vendendo as pombas por preço exorbitante. As pombas eram um sacrifício que era dado para os pobres. Então os pobres não tinham novilhos, eles não tinham animais grandes para sacrificarem durante a Páscoa. Então eles sacrificavam pombas, e as pombas deveriam ser vendidas por um preço barato. O que acontecia é que os pobres e marginalizados não estavam entrando no templo. E Jesus ficou irado, ficou com raiva daquela ganância, daquele abuso, daquele mau uso da casa de Deus e daquela hipocrisia toda. Porque aquelas pessoas eram religiosas, mas estavam fazendo da casa de Deus casa de ladrões, de salteadores. Então, o que Jesus faz? Jesus, então, fica com raiva por causa das pessoas que estavam sendo prejudicadas. Depois nós vamos entender o que aconteceu no final, quando eu disse que parecem duas histórias dentro da mesma. Nós vamos entender que as pessoas que precisavam ser atendidas não estavam sendo atendidas, porque o olho em cima do dinheiro, em cima daquilo que poderia ser ganho, que eles poderiam ganhar ali naquele momento, era maior do que atender as necessidades das pessoas que estavam carentes, dos marginalizados, que queriam também adorar a Deus de alguma maneira e queriam também ver os seus problemas, as suas angústias serem resolvidos. Eu te pergunto, responde para mim. Jesus nessas alturas já havia sido traído? Possivelmente. Ele era odiado? Sim. Ele era julgado indevidamente? Ele era perseguido de forma injusta, desleal? Sim, certamente. Essas coisas todas aconteciam com Jesus. As pessoas ofendiam Jesus. As pessoas falavam mal dele nas redes sociais, se fosse hoje em dia? Claro que sim. Mas Jesus não fica com raiva das pessoas por causa das coisas que as pessoas fazem com ele. Ele fica com raiva ali naquele momento por causa da injustiça, por causa da ganância, por causa das coisas ruins que eram feitas em relação às outras pessoas. Então, cabe aqui uma auditoria pessoal. Pergunte para você mesmo, por que eu estou com raiva? É por causa do meu egoísmo? É por causa de mim mesmo? Você está brigando em justa causa? Se essa é uma ira que está acontecendo na sua vida, não é uma ira legítima, é uma ira pecaminosa. Porque a palavra do Senhor diz assim: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Nós temos Deus como advogado para cuidar das nossas questões pessoais. Olhar para Jesus e ver que ele ficou irado, isso não nos dá direito de sairmos por aí brigando por coisas que as pessoas fazem conosco. O que a palavra do Senhor nos diz? A Bíblia diz que nós devemos amar as pessoas, não nos vingar das pessoas. Nós precisamos amar. Essa deve ser a nossa atitude. E nós vamos aprender mais aqui em relação ao comportamento de Jesus nesse momento. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que ele virou as mesas, não as pessoas. É muito comum as pessoas virarem as pessoas. Elas não tratam do problema, mas elas acabam, além de lidar com o fato como algo pessoal, eles acabam agredindo as pessoas. Você observa aqui que Jesus não agride as pessoas, mas ele vira a mesa. O que é virar a mesa? Virar a mesa é um sistema corrupto, um sistema corrompido, injusto, de discriminação dos marginalizados e pobres. É isso que Jesus faz. Ele cessa algo negativo que estava se perpetuando. Não era a primeira vez que acontecia aquilo, que o sistema estava apodrecido. Já vinha acontecido isso há muito tempo. E Jesus, então, toma uma atitude e ele vira, então, as mesas em um gesto de desaprovação àquilo que estava acontecendo. Então nós aprendemos com Jesus isso. Mais uma pergunta na nossa auditoria. A sua manifestação de ira, você tem lidado da ira, em primeiro lugar, como você tem lidado com a ira como uma manifestação de um desaprovamento seu em relação às coisas que estão acontecendo ao seu redor, ou a sua ira é uma manifestação de um sentimento, de uma emoção por causa de algo que fizeram a você? A segunda pergunta, então, na auditoria você está tratando do caso ou você está ofendendo as pessoas?
Jesus, então, ele lidou com o caso, lidou com a situação, virou as mesas e não as pessoas. O que nós aprendemos é isso. Quando você estiver lidando com algum problema, alguma dificuldade que desperta a ira, porque às vezes nós ficamos com raiva mesmo, quando alguém mente a nosso respeito, quando alguém fala mal, alguma inverdade, fofoca a nosso respeito, nós ficamos irados. Você tem duas atitudes. A primeira de Jesus, Jesus não faria nada, assim como ele não fez quando falaram mal dele. Ele poderia ter feito, mas ele não fez. O que nós aprendemos com Jesus é que nós devemos, então, lidar com a causa, com o problema e não com as pessoas. Se existe um sistema corrompido, é melhor que você denuncie esse sistema ou que você se desligue desse sistema. Agora, o que nós aprendemos aqui com Jesus é que ele nos dá uma terceira lição. Ele diz que quando ficar irado, nós devemos amar as pessoas. Então ele amou e curou aqueles que estavam sofrendo. Aqui entra então a segunda parte da história que eu achei bastante interessante, que parece uma outra história dentro da história. Jesus, diante daquele momento que ele vira aquela mesa e que ele prega aquele pequeno sermão, o que acontece? Com a atitude de Jesus, os marginalizados, os doentes que estavam do lado de fora, agora entram no templo. E o texto diz que os cegos e mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. O que Jesus faz? Jesus, naquela hora, naquele momento de ira, de raiva, ele nos ensina a gerenciarmos a ira servindo as pessoas, amando e servindo as pessoas. Jesus, em momento nenhum, quando você lê os outros relatos dos outros evangelhos, você não vê Jesus gritando. Jesus fica com raiva, fica gritando, ninguém vai mais me tratar assim, ou eu vou sair dessa religião, eu vou sair dessa igreja. Jesus não tem esse tipo de atitude, de comportamento. O que Jesus faz? Jesus ama e cura as pessoas, aqui no caso, os cegos e aleijados. É isso que Jesus faz, imediatamente. Isso é muito interessante. Jesus não fica com aquele sentimento de indignação que o levou àquele comportamento, não fica com aquele sentimento sendo o piloto a conduzir a sua vida. Pelo contrário, ele tem a manifestação, ele se manifesta, né, ele manifesta a sua indignação e logo em seguida ele serve as pessoas. O que nós aprendemos aqui, como gerenciar a ira em nossa vida, olhando para Jesus. Sirva as pessoas. Está com raiva? Alguém te ofendeu? Você quer uma maneira de você esvaziar essa raiva que vai fazer mal a você e aos seus relacionamentos? Vai servir. Serve as pessoas. Oportunidade, eu te dou uma lista enorme de oportunidade. Em algum lugar do mundo tem alguém que precisa de um telefonema de encorajamento. Você pode ligar para uma pessoa, mandar um texto, mandar um versículo bem escolhido para alguém, para abençoar a vida de alguém em algum lugar do mundo. É assim que nós podemos lidar com a ira. Jesus Cristo, então, foi aquele que morreu por nós. E é muito comum hoje as pessoas anularem, cancelarem as pessoas. Vamos tentar trazer para nós o que aconteceu aqui. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ora, Jesus poderia ter ficado com raiva, com raiva de todo mundo. Ele poderia ter ficado com raiva do Pilatos, do Herodes, do Pedro, de Judas, de todos os discípulos. Ele poderia ter ficado, mas o que ele fez? O que Jesus fez? Jesus amou as pessoas. Lembra do soldado? Pedro cortou a orelha do soldado. Não era para ter feito nada daquilo. Se tinha alguém sendo ofendido, era Jesus. Sim, era Jesus. Se alguém tivesse... Se nós estivéssemos vivendo naqueles dias, aquilo que aconteceu com Jesus, se fosse nos nossos dias, isso iria para a CNN, iria para os principais jornais, para a Rede Globo, estaria por aí, todo mundo iria falar a respeito daquilo. E nós iríamos cancelar, né? Nós iríamos anular as pessoas todas. Mas nós não vemos, Jesus não anulou ninguém. Quem foi que Jesus anulou? Jesus não anulou ninguém. E graças a Deus que eu tenho um Salvador, que eu tenho um Senhor, que Jesus Cristo, o meu Senhor, não me cancelou. Eu não sei você, mas eu fui perdoado de muitos pecados e continuo sendo perdoado
E eu sou grato a Deus, porque Jesus, toda a raiva, todo o ódio de Deus que estava sobre mim, foi sobre Jesus lá na cruz. Toda a raiva. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz, Colossenses 2, verso 13 a 14. E Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Olha aí, eu não fui cancelado. O que foi cancelado foi a minha dívida, o meu pecado, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Foi isso que Jesus fez. Jesus não me cancelou. O que as pessoas fazem hoje em dia, elas deletam, elas cancelam todas as pessoas ao redor. O que nós aprendemos com Jesus foi isso, a amar as pessoas e a sermos instrumentos nas mãos dele. Se você quer virar a mesa como Jesus, então aprenda essas 3 coisas. Aprenda a gerenciar a sua ira, não tomando para o campo pessoal. Não saia por aí se defendendo, brigando, quebrando tudo por coisas que as pessoas falam a seu respeito, que são inverdades. Não vale a pena você agir dessa maneira. A palavra do Senhor nos diz assim, o apóstolo Paulo fala isso, quando ele fala sobre o amor, ele diz assim, agora resta, pois, a fé, a esperança e o amor. Ele não diz assim, agora resta, pois, a fé, a esperança e o estar certo. Não, a nossa causa e o nosso objetivo não é estarmos certos, mas é manifestarmos o amor de Deus. É claro que nós devemos nos portar e querer que justiça seja feita, mas quando nós estamos lidando nos relacionamentos interpessoais, nós precisamos sim manifestar o amor de Deus, especialmente quando nós estamos falando na família, nas amizades, na nossa igreja, no ambiente de trabalho. Nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos para que a nossa vida e o nosso testemunho possam ter valor. Jesus Cristo, então, me ensina que é possível, é muito possível, irar e não pecar. É só observar a história e a vida dele no texto que nós acabamos de ler especialmente. Eu quero orar por você. Eu não sei quantos de vocês têm vivido momentos difíceis e têm trazido algo. É possível que alguns de vocês precisam hoje de libertação. Precisa sim de libertação. Se você está com uma raiva, com um ódio dentro de você, que tem te carcomido, que tem apodrecido dentro da tua alma, do teu coração, eu quero orar para que isso seja substituído por saúde emocional, pela ação poderosa do Espírito Santo na sua vida, para que você tenha liberdade para servir as pessoas, para testemunhar e para abençoar em nome de Jesus. Então, vamos orar. Pai, eu te agradeço por esta pessoa que está me ouvindo. Peço que a tua palavra encontre lugar, encontre pouso nessa realidade de vida e que traga cura e libertação. Se alguém que está me ouvindo nesse momento ainda não entregou a vida para Jesus, eu peço que esse seja um momento oportuno. Eu oro, Deus, pedindo para aqueles que já entregaram a vida para Jesus, mas não têm crescido, não têm amadurecido. Eu te peço, Pai, que a palavra do Senhor seja um instrumento poderoso, para que nós tenhamos uma saúde espiritual e emocional melhor. Abençoa aqueles que têm se irado facilmente, para que possam dar um passo na direção do amadurecimento e possam ser usados pelo Senhor. Obrigado por Jesus, obrigado pelo teu Filho eterno, obrigado pelos exemplos que ele nos deixou e de forma muito específica por essa história de hoje. Muito obrigado, Deus, porque Jesus Cristo tinha tudo para nos odiar, mas eu te agradeço porque ele nos amou. E a maior prova disso é a cruz vazia. Obrigado, Pai querido, porque Jesus Cristo pagou o preço com a morte. Obrigado porque ele ressuscitou e nós temos na vitória de Jesus sobre a morte, nós temos também a nossa vitória. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, em nome do poder
que ressuscitou Jesus, nós oramos nesse momento, pedindo que o Senhor visite a vida de cada um de nós e possa nos trazer ressurreição de sonhos, de esperança, de dias melhores. Abençoa, Pai, a pessoa que está me ouvindo, abençoa a família que está me ouvindo, que essa palavra do Senhor prospere no caminho e na vida de cada um. Eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar. Eu vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Espero que vocês tenham sido abençoados com o nosso encontro de hoje. Espero que a palavra de Deus tenha sido um instrumento poderoso na sua vida, que tenha desencadeado um processo de transformação, de mudança, de domínio próprio. Que o Espírito do Senhor te dê toda a capacidade para que essa palavra se aplique na sua vida, na sua experiência durante esta semana. Eu gostaria de terminar agora anunciando que no próximo domingo nós teremos nosso encontro presencial e eu quero convidar todos a participarem. Eu vou mandar mensagem durante a semana. Próximo domingo é dia 1º de novembro. Nós vamos celebrar a Deus e teremos como tema o aniversário da Reforma Protestante, que foi no dia 31 de outubro de 1517. Então no próximo domingo nós faremos alusão a esta data e também nós teremos mudança de horário nesse domingo, nesse próximo domingo. Eu vou anunciar também antes nas nossas redes sociais. Desejo para você uma semana abençoada, que o amor de Deus, o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre
a sua vida, sobre a vida da sua família, da nossa igreja, de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Um forte abraço, uma semana cheia de vitórias no nome do Senhor Jesus.